Rádio Bandeirantes Campinas fala agora sobre um novo programa que passa a valer nesta semana em todo o Brasil. O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, instituiu o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, que passa a integrar em uma única base informações de aparelhos que tenham registro de roubo, de furto ou quando a pessoa pede esse celular. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. E para a gente entender como essa nova regra, como esse novo programa passa a funcionar na prática e a expectativa de que esse cadastro nacional ajude as autoridades no combate a um problema sério que temos hoje de roubos e furtos de aparelhos celulares, o nosso convidado, já conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, é o André Leite, diretor do programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal. André, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. A gente vai reposicionar o nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, o André Leite, que é diretor desse programa, uma ferramenta que consolida dados do programa Celular Seguro, do Cadastro de Estações Móveis Impedidas, o SEM, e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência. Isso permite que qualquer um de nós verifique antes da compra se um aparelho possui algum tipo de restrição. Então, quando você vai comprar um aparelho na loja, que ele vem lacrado, recém-saído da fábrica, é uma situação, mas existe o mercado de venda de celulares usados. Um aparelho novo é caro, nem todo mundo tem condições de sair com o último celular da moda de uma loja. Mas quando se tem essa venda de produtos usados, é preciso ter a garantia de que a gente vai comprar algo com origem. Algo que não tenha uma origem ilícita, que não seja um equipamento roubado, um equipamento furtado, e que a gente possa, aí sim, estar protegido na hora de conseguir fazer também essa negociação. Nós vamos restabelecer o contato com o André, porque, claro que isso gera também uma série de dúvidas sobre como a gente pode fazer para ter, aí sim, o resultado nas mãos e não movimentar um mercado que, infelizmente, gira em torno também do crime organizado. Às 10 horas e 17 minutos, vamos entrar em contato com o André para a gente conseguir também entender como funciona esse programa na prática. Porque, segundo a Anatel, é uma ação que fortalece a prevenção à receptação de celulares roubados. Receptação é o crime do artigo 180 do Código Penal, em que, ao comprar um produto roubado ou furtado, você também está praticando um crime. É verdade que muita gente acaba adquirindo esses produtos sem saber a origem. Por isso, a importância de se pedir sempre a nota fiscal. Mas ela não é suficiente para evitar a fraude. Agora sim, com esse programa, com o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, a expectativa é que a gente tenha uma segurança a mais. André Leite, diretor do programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, muito bom dia para você. Opa, bom dia, satisfação estar aqui. Desejar um bom dia aos telespectadores e aproveitar a oportunidade para divulgar essa importante marca na segurança pública, publicado aqui anteontem pelo Ministério da Justiça. Como é que funciona na prática se a gente for hoje comprar um celular usado? A gente já consegue fazer esse tipo de consulta, André? Sim, a consulta hoje está disponível no site do Celular Seguro, né, que é um programa também aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no aplicativo, mas aí é importante frisar, tá, ao cidadão e ainda a todos os telespectadores que a instituição desse cadastro, ele é um projeto do Ministério da Justiça. E como projeto que ele foi instituído em algumas fases, tá? Então, inicialmente, hoje esse cadastro já existente, ele conta com a base dos celulares bloqueados pela Anatel, que é do sistema SEMI, que é Cadastro de Estações Móveis Impedidas, isto é, celulares que são bloqueados tanto pelo usuário, junto às operadoras, quanto nas delegacias de polícia. E todos os celulares que têm restrição
na plataforma Celular Seguro. Então, hoje a base desse cadastro é constituída dessas duas bases de dados, vamos assim dizer. E dentro desse projeto, nós procuraremos, assim, nos próximos 3 meses, fazer a integração com a base nacional dos boletins de ocorrência. Então, isso vai tornar essa base única, robusta, que vai auxiliar tanto as polícias no combate ao crime, né, que é uma base nacional, quanto auxiliar o cidadão naquele exemplo que você citou, de aquisição de um telefone usado. Muitas das pessoas não têm realmente condições financeiras de comprar um telefone, e muitas das vezes se valem de aparelhos oferecidos em plataformas digitais ou em feiras para adquirir um aparelho com um valor mais reduzido. Entretanto, é muito importante frisar que a não existência de uma restrição, ela tem que ser vista, ela não vai retirar a necessidade do indivíduo de ter as cautelas necessárias para verificar a procedência desse bem. Por quê? Ainda sabemos que muitas pessoas não registram ocorrência policial quando perdem um aparelho, na falsa expectativa de que não vão ter o seu bem recuperado, que a polícia não vai atrás do seu objeto, e opta por esse descrédito nas instituições policiais, ela opta por não registrar um boletim de ocorrência, e ela, às vezes, também não tem um cadastro na plataforma Celular Seguro. Então, esse celular ele fica, vamos dizer assim, num limbo, né? Fica numa zona que ninguém consegue verificar a origem, o que não quer dizer que não houve um crime precedente. Então, é sempre importante, mesmo quando esse cadastro estiver plenamente robustecido, que a sua base estiver completa, não quer dizer que o cidadão não é um cheque em branco ao cidadão para que ele deixe de adotar as cautelas, de pedir uma nota fiscal, por exemplo, do aparelho. Continuar verificando se o preço e a condição da pessoa que oferece, se é um preço muito vil, né, um preço muito abaixo do mercado, isso aí é um indicativo de que pode ter uma origem criminosa no aparelho. Lembrando que o boletim de ocorrência pode ser feito pela internet, através do site da Delegacia Eletrônica, aqui no caso do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e que a gente pode ter em mãos também o número do e-mail, que é como se fosse o CPF de cada um dos celulares. Para isso, basta digitar a sequência da hashtag, que é aquele sinalzinho do jogo da velha, 06 hashtag novamente. Então, joguinho da velha, 06, joguinho da velha, para daí você ter o número do e-mail, que é a identidade do seu celular. Nath Luquezzi, André Leite, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Secretaria Pública, conosco no Manhã Bandeirantes. Bom dia, André. Então, depois, nessa segunda fase, né, que vocês estão prevendo, que aí sim vão entrar os boletins de ocorrência, essa integração vai ser em tempo real, porque a gente sabe que é tudo muito rápido. Essa integração entre os boletins de ocorrência e tudo mais vai acontecer em tempo real? A ideia é que sim, mas sabemos que, por exemplo, alguns estados que não adotam a plataforma de registro de ocorrência do Ministério da Justiça, que é do Sinesp, né? Esses dados enviados pelos estados ainda não são realmente síncronos, isto é, não são imediatos. Muitas das vezes há um delay aí de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do encaminhamento de cada estado para cá. Porque hoje são 12 estados que utilizam a plataforma do Sinesp, procedimento policial eletrônico, daqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os outros 15 estados têm bases próprias, inclusive o estado de São Paulo. Esses dados são enviados através do Sinesp Integração, mas aquilo que eu falei, realmente há um delay aí de 1 hora, de 1 hora e meia, para que esses dados sejam consolidados na base do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entretanto, vamos caminhar além, quando tiver totalmente integrado. Se essa solução não for adequada, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai promover
acordos diretamente com os estados, para consumo imediato dessas bases, para que esse dado realmente se torne síncrono e online, né, podemos assim dizer, e não prejudicando aí o policial que está na ponta, né, numa consulta, nem o cidadão ao tentar fazer a aquisição de um aparelho usado. Agora, André, uma vez o cliente identificando que ele foi a uma loja ou ele entrou em contato com alguém pela internet e conseguiu, através desse novo cadastro, do cadastro único, identificar que o celular é roubado ou furtado. Além de não comprar o produto, o que a gente deve fazer para que as autoridades tenham conhecimento de que tem um crime de receptação em andamento por ali? Era muito importante que o cidadão fizesse uma denúncia anônima ou relatasse o fato às autoridades policiais, procurar uma delegacia de polícia e passar as informações. Certamente ele estará munido de prints de conversa, vai ter todos os dados da pessoa com quem ele estava fazendo, quando ele estava transacionando, ou da plataforma digital onde o acordo estava sendo entabulado. Então, é muito importante, sim, que as polícias tomem conta, tomem ciência dessa situação, no caso, as polícias civis dos estados. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o André Leite, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para a gente finalizar, qual o caminho para a gente baixar o aplicativo e conseguir também fazer essa consulta já nesta semana e aguardando os próximos passos para os próximos dias, André? Hoje a consulta pode ser feita via web, né, no site do Celular Seguro, e os aplicativos estão disponíveis para Android e iOS, nas lojas para Android e iOS. Então, é só baixar o aplicativo. É imprescindível que o cidadão tenha uma conta GovBR, que é uma conta do Ministério, na verdade, uma conta do governo federal, né? Quase praticamente a totalidade dos cidadãos já tem. Então, basta ter uma conta GovBR, baixar o aplicativo, e dentro do aplicativo, tem uma funcionalidade que é muito importante, que vale a pena frisar, que é o cadastramento de pessoas de confiança, para fazer esse bloqueio do aparelho e o bloqueio das contas bancárias, porque esse é um dos principais carros-chefes aqui do programa Celular Seguro, que é além da pessoa evitar que a pessoa que tem o celular roubado, furtado ou extraviado, que ela não tenha um prejuízo ainda maior através de uma fraude bancária, uma fraude, né, eletrônica bancária, que sabemos que hoje o celular permite e é objeto de desejo aí dos bandidos. Então, é importante que o cidadão baixe o aplicativo, cadastre uma pessoa de confiança, porque imagine se você fica sem o telefone, você vai ter que ter acesso a uma plataforma para a internet, um desktop para poder entrar e baixar e fazer o seu bloqueio. Então, às vezes, a pessoa de confiança consegue fazer isso para você de uma maneira mais rápida e tornando mais imediato esse bloqueio e evitando, assim, possíveis fraudes. André, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte nesta quinta-feira aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom trabalho a você, a toda a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E qualquer novidade sobre esse novo meio de segurança para nós clientes, consumidores e donos de celulares, espaço sempre aberto aqui na nossa programação. Um grande abraço para você. Muito obrigado, tenha um bom dia.